vamos partilhar do amigo de Deus de São Norberto. Este homem, né, que nasceu na Alemanha no ano de 1080, de uma família nobre, e quando jovem ele tinha, né, teve, vamos dizer assim, a opção para decidir a sua carreira, e ele tinha a carreira militar e religiosa, porém ele escolheu a religiosa. E a vida religiosa que ele escolheu naquela época que ele viveu ali, não era porque para seguir os passos de nosso Senhor, né, o ensinamento de Jesus, mas sim porque a vida religiosa era ali, né, era luxuosa, né, ali vivia a vida mundana mesmo. Então era uma vida assim, totalmente ao contrário daquilo que Jesus nos pede. Então foi por esse motivo que ele escolheu a vida religiosa. Porém, um certo dia, ele ali nas práticas de esporte e tudo mais, e aí ele passeava no bosque. E este bosque, quando ele fazia este passeio, né, que ele cavalgava, ele foi atingido por um raio. E este cavalo morreu e ele passou um tempinho, né, diz lá que não se sabe o tempo que ele levou, né, desmaiado, mas se sabe que este acontecimento com ele foi um marco na vida dele, porque uma divisão, posso dizer assim, né, que ele tomou a decisão, porque lá ele percebeu que do jeito que ele estava levando a vida dele, ele não salvaria só a sua alma. Então ele tomou a decisão por Deus, né, de abandonar tudo aquela vida que ele ia levando de luxo, tudo, a vida mundana, né? Então ele decidiu abandonar e abraçou a pobreza evangélica. Então aí a partir daí ele começou a se vestir totalmente diferente. Começou a vestir roupas pobres, que vai dizendo lá, né? E também começou a andar descalço. Então essa vida que ele abraçou, e abraçou também a vida de oração, a vida de jejum, tudo isso para quê? Para ele ter o domínio de si, porque ele sabia, né, que a vida que ele levava sozinho ele não teria como abraçar esta pobreza de Jesus. Então a vida de oração, o jejum foi tendo domínio de si. E ele São Norberto, ele fundou uma ordem, que é a Ordem dos Cônegos Regulares. Esta ordem, ele tinha o desejo, né? E ela tinha um diferencial que era exatamente trabalhar nos padres esta vida missionária, né? Levar, né, para que os padres tivessem essa vida missionária, a vida organizada, posso dizer assim, e uma vida contemplativa, porque naquela época era tudo ao contrário do que Jesus nos pede, né? Então ele lutou para que começasse pelos padres, né, essa vida contemplativa, essa vida missionária mesmo. Então ele lutou muito. Então depois disso que ele abraçou a pobreza evangélica, ele foi perseguido, né? Ele andou a Bélgica, ele andou a França, a Alemanha, pregando, anunciando este evangelho. E aí ele vivia da providência. É como hoje a gente, né? A gente aqui como comunidade, a gente vive da providência. Então também São Norberto também era assim. Viveu da providência e não parou aí. Ele foi à luta, lutava, né? Foi bispo, foi a ser bispo. Então a gente vê o que Deus faz na nossa vida quando nós damos essa abertura para Deus, né? Esse grande exemplo desse homem, de São Norberto, né? E São Norberto, ele veio falecer com 54 anos na Alemanha, e vai dizendo que ele foi um dos maiores reformadores do século XII. Então essa é um pouquinho da história de São Norberto, e que nós possamos olhar para este santo e desejar esta vida, esta conversão diária todos os dias. Que Jesus ele nos ajude a ter essa ousadia pelo Evangelho, né? Viver essa ousadia. Possamos evangelizar assim como São Norberto, que não
mediu esforços, né? Pregava, anunciava o evangelho para todos. Então, São Norberto, rogai por nós.